Rabi Simeão, ao seu noivado, tem e deve fazer-lhe companhia e alegrar-se com ela em seus preparativos finais para o grande dia. Estudar todos os ramos da Torá, tá vendo? Estudar todos os ramos da Torá, procedendo das leis dos profetas, do profeta para agiógrafos, dos profetas para agiógrafos. A Torá ela se divide em Torá, Neviim, não é? E Ketuvim. Ketuvim é o que nós chamamos de agiógrafos, que são a história dos sábios da Torá. Então esse também deve se estudar essas partes da Torá, todas elas, ok? Para se ter um entendimento pleno. E depois para as interpretações, tá vendo? Depois que se estuda isso, a gente vai aqui, ó, para as interpretações mais profundas da Escritura. E os mistérios, tá vendo? Aqui, então, agora entra os mistérios da sabedoria. Pois todos eles representam seus preparativos e adornos. Não pode ficar sem nenhum deles, tá vendo? Tem que se ter um entendimento profundo. A namorada, de fato, com suas donzelas, ela sobe e fica com elas, adornada-se com suas mãos e regozijando-se com eles a noite toda, tá vendo? Enquanto a pessoa está estudando a Torá, ela está sendo acompanhada pela Sheriná. Ela não vai estudar a Torá sem a Sheriná. E no dia seguinte, ela não entra sobre o dossel, mas em sua companhia. E são chamados de atendentes do dossel. E quando ela pisa sobre o dossel, o santo e bendito seja ele, pergunta sobre eles e os abençoa e coroa com a coroa nupcial. Tá vendo? É o Eterno que faz isso. Feliz é o seu destino. Então Rabi Simeão e todos os seus companheiros estavam cantando a Escritura com exaltação. Veja, a Escritura era cantada com exaltação. Não era falado, eles cantavam. Cada um deles fazendo novas, tá vendo? Ó? Cada um deles fazendo novas descobertas da Torá. O que que significa? Que a Torá é um livro de segredo e que eles estavam, na verdade, descobrindo esses segredos. O Rabi Simeão disse: ó meus filhos, feliz é a vossa sorte, porque amanhã a noiva entrará sobre o dossel do casamento em sua companhia. Bem, aqueles que ajudam a preparar suas decorações durante esta noite, eles serão lembrados, ó, preste atenção, durante essa noite, né? Aqueles que ajudam a preparar suas decorações durante o estudo da Torá à noite, eles serão lembrados nos livros de memória, tá vendo? Olha como que é importante prestar atenção no Zohar, ó. Aqueles que ajudam a preparar suas doações, as decorações da noiva, etc., durante estas noites, ou esta noite, ou toda noite, né? Eles, principalmente de Shavuot, aquela noite de estudo, eles serão lembrados no livro de memórias. O santo bendito seja ele os abençoará, tá vendo? E com 70 bênçãos. Então, quais são as 70 bênçãos? Os segredos da Torá. Então, essas 70 bênçãos. E os coroará, né? Além disso, eles os coroará com coroas do mundo celestial. O Rabi Simeão começou a exposição assim: ó céus, proclamem a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento manifesta a obra das suas mãos. Isso é o Terrilim 19:2. O que ele disse? O significado interno desse versículo é o seguinte: quando a noiva acorda de manhã, no dia de seu casamento, ela começa a preparar os seus enfeites e decorações com a ajuda dos companheiros que se alegraram com ela a noite toda, assim com ela, com eles. Então, assim que a noiva olha para o marido, quem é o marido? Aqui é o Eterno, a noiva é o Sheriná, a Sheriná, ela olha para o marido, os céus declaram a glória de Hashem. E aí diz aqui, e os céus, né? Os céus é o noivo que entra sobre o dossel nupcial.
E aqui a palavra vai ser declarar Meseperim. Vamos ver Terrelim 19:2. Os céus declaram a glória de Deus e os céus proclamam a obra das suas mãos. E aqui a gente vai ter a palavra Misperim, formada por um Mem, um Samer, um Pei, um Reish, um Yud e um Mem final, né? Então que essa glória aqui vai fazer com as glórias, aqui é a palavra Hashamai, e aí a palavra Kevod, o nome El, né? E aí o Maaser, Yadaiv, Magid, Harekia, né? Então proclamará as obras das suas mãos, aqui a palavra da justiça divina. Vamos continuar então a leitura aqui. A gente viu a palavra Misesparim, que está aqui, né? A gematria aqui é 100, 180, 380, 390, 430. É a gematria que nós temos aqui. Então, declarar Misparim, que significa que ele irradia brilho como uma safira que ilumina e brilha de um extremo ao outro do mundo. A glória de El. A gente nunca deve imaginar que é uma safira, realmente é só uma forma de expressão. Deus significa a glória da noiva, que é chamada El. Tá vendo? Então, ó, a glória de El. E isso significa que eles irradiam o brilho como uma sefirá, né? A glória é El. Deus significa a glória da noiva, que é chamada El. Deus, como está escrito. E ele, Deus, se ira todos os dias, aí aqui entre aspas, contra o maligno. Terlim 7:12. E aqui está que El, a palavra El, Zen, Bekou, Yom, né? E Deus pronuncia a desgraça todos os dias. Então, o que ele está falando aqui que mesmo, não é que ele denuncia, ó, denunciar aqui Bekou, ó, toda, né? Todo dia, tá vendo? A palavra desgraça não está aqui, né? Ó, semelhante a Deus. A palavra desgraça não está aqui, ó. Indignação tá. Então a palavra El, que significa amor, tem indignação. Enquanto Elohim, que está escrito aqui, ó, vai julgar e vai salvar o tzadik, não é? E Deus vai pronunciar, vai lembrar todos os dias, ó, lembrar, né? Aqui todos os dias, aqui a palavra Zoem, ó, exatamente denunciar, expressar indignação. Então, vamos continuar aqui. Então, vai continuar aqui, ó, contra o maligno. Quem é o maligno? Não é o lado negativo, é as pessoas que são ruins, tá vendo? Todos os dias do ano, é chamado El, ou seja, todos os dias é chamado por essa parte aqui do nome El, que é, na verdade, a primeira parte da palavra Elohim, não é? Inclusive, essa parte aqui é que eles usam para falar de Alá, né? Então, Deus. Mas agora, quando eles entram sobre o dossel do casamento, ele é chamado de glória. Também, ao mesmo tempo, é chamado de El, né? De Deus, que significa glória sobre glória, esplendor sobre esplendor e domínio sobre domínio. Assim, naquele momento em que o céu entra no dossel, irradia, não é? Ele irradia ali. Então, isso está falando das árvores sefiróticas, está falando da questão da própria descida da essência divina sobre a humanidade. Então é disso que está falando aqui, é o próprio Deus que vai julgar, que vai trazer sobre a pessoa, né, essa questão profunda da Torá, da Torá. Então a gente sabe que cada sefirote significa alguma coisa, né? Cada uma delas elas têm uma descrição dentro delas mesmas. Então, Keter, não é chamada de Keter, que é coroa. Rohemá é sabedoria. Biná é entendimento. Hesed é bondade. Gevurá é restrição. Não é? Tiferet significa beleza.
Netza significa vitória. Hod significa esplendor, que é glória. Então aqui a gente está falando ali sobre glória. Yesod significa fundação. E Malhut significa reino. Tá vendo? Então, todos esses aspectos também tem que ser entendido para a gente saber que o esplendor que está falando aqui é a Sefirot Hod. Porque Hod é esplendor e a glória, tá vendo? Então, Hod é aquela Sefirá que vai representar Mercúrio, não é? E vai representar também, no caso, Aharon, vai representar o nome que está ali dentro, Elohim Tsevaot, não é? Yud Kei Tsevaot está lá com Netza, então é isso que está significando. Então, para eu poder entender o Zohar, eu também tenho que ter tudo isso anotadinho para quando eu chegar nessas partes eu poder entender. Também, ao mesmo tempo, ele ainda é chamado de El, Deus, que significa glória sobre glória, né? E esplendor sobre esplendor. Né? Então, a gente vê que é a própria questão do esplendor e da glória. Esplendor também é Hod, tá vendo? Então, é sobre esplendor, domínio sobre domínio. Assim, naquele momento em que o céu entra no dossel, irradia sobre ele, todos aqueles companheiros que estavam com ela, com quem? Com a Shekhinah, na noite, estudando, ela foi adornada. E ela tem o seu nome lembrado acima, como está escrito: e o firmamento manifesta as suas mãos. Isso é o Salmo 88, 19, 2. A gente já viu o firmamento na palavra raquia. Vamos ver aqui no 19, 2. Né? Vamos voltar aqui. Terrilim 19, 2. Os céus declaram a glória de Deus e proclamam a obra da sua mão. E aí, né, a gente viu aqui Hashamayim, Misparim, Kevod El, a palavra El, Maaseh, Idaiv, Magid, e aí aqui Raquia. Né? Sendo que aqui eu tenho artigo, né? E aqui eu tenho exatamente falando desse firmamento. O firmamento, não é? O Raquia, que é formado da letra Reish, Kuf 300 com 10, 310 com o Ai 380. Então, dentro dessa conotação, eu tenho aqui então essa explicação, ou seja, o firmamento, que esse firmamento manifesta as obras da sua mão, sendo as palavras obras de sua mão uma aliança. Preste atenção, obras de sua mão não são todas, mas aqueles que essa obra das mãos do Eterno, elas são uma alusão àqueles que entraram na aliança com a noiva. Veja, além da pessoa estudar a Torá, elas têm que entrar na aliança, tá vendo? Sem essa aliança, uma alusão às pessoas que entraram na aliança com a noiva. Não é um sistema só de saber fazer, não é só um sistema que a pessoa entende, ou que não, tem que ter uma aliança. Os confederados da aliança são chamados de obra, tá vendo? Essas pessoas que estudam a Torá e que conseguiram acessar a Shekhinah, eles são chamados de obras da sua mão, como se diz. O trabalho das nossas mãos nos confirmam, quer dizer, só através da Shekhinah e desse casamento é que a pessoa vai ser confirmada. Isso aqui é no Terrilim 90, no versículo 17. E essa é uma referência à aliança que está gravada no corpo do homem, tá vendo? O Rav Hamuná raciocinou assim: não deixe fazer a sua boca, né, a sua boca fazer a sua carne pecar, tá vendo? Não deixe a sua boca fazer a sua carne pecar. Aqui nós temos alguns sentidos. Isso é Eclesiastes 5:5. Vamos olhar aqui como está escrito. Não deixe que a sua boca o desfaça, né? El titem et pirra lahatia et bechareha ve autor malifni hamelaha ki sagegar rai lama yatsof ha Elohim ao coler ve rabel et maase e a derra. Então veja, não deixe que sua boca desfaça, não argumente diante do mensageiro que foi um erro, mas tema a Deus. Não é a palavra mensageiro aqui, a gente sempre sabe que pode estar também ligada
a questão de mensageiros divinos, né? O Malar aqui, ó, o Ramalar, né? Pode ser um mensageiro divino, que pode ficar irritado com a sua conversa e destruir seus bens. O Zohar, então, ele vai trazer aqui para a gente essa construção: não deixa a sua boca fazer pecar. Muitas pessoas não sabem que a árvore sefirótica, ela se divide na formação da nossa face. Há uma descrição metafórica sobre a descrição que tem na nossa face. Então a gente tem Keter, que é chamado de Gálgata, Rohimá, que é chamado de Enaim, olhos, não é? Logo abaixo dos olhos, vai seguindo a mesma conotação. A gente tem ouvidos, não é isso? E tem ouvidos, ó, Keter, olhos, ouvidos. Aí a gente tem o nariz, por isso que fala, o pecado ainda não chegou, o cheiro do pecado ainda não chegou. Isso não tem nada a ver com literalidade, não é que vai cheirar, é uma distribuição das questões dentro da árvore sefirótica. E finalmente chega em Malhut, que é a boca. Então veja, os nossos atos aqui não é somente falar o palavrão. É lógico que quando a Torá ancora algo em cima de uma percepção, é porque é lógico que aquilo é negativo, né? É lógico que aquilo tem uma certa negatividade. Mas a negatividade maior está atrás da profundidade, do segredo do texto. Vocês há de convir comigo que, se não existisse um segredo por trás do texto, logo todo mundo entenderia a Torá, e aquilo era o que realmente faria sentido dentro do texto. Mas é lógico que a gente não deve deixar de ancorar que dentro dessas palavras existe uma conotação negativa, ou seja, eu não posso ser um cabalista e sair por aí falando palavrão. Não é? Seria uma coisa altamente absurda, até porque ficaria ruim. Às vezes pode ser que a pessoa solte um ou outro palavrão, mas não é bom. Mas cada um cuide dos seus lábios e cada um dará conta dos seus lábios. Então este é um aviso para um homem não proferir palavras com a boca que possam fazer ele ser lançado, né? Que possam fazer seus maus pensamentos e assim causar um pecado no corpo. A questão aqui é que o pensamento vai ser feito e o corpo sagrado vai sofrer, não é? Uma questão dentro dele, ou seja, a sua árvore sefirótica vai manchar aqui, ó, a Santa Aliança, tá vendo? A Santa Aliança que é a Torá. Pois quem faz isso, o que vai acontecer? É lançado no Guiena, tá vendo? Então aqui também cuidar da boca, é não fazer lashon hará, cuidado com as informações que a gente passa para o outro, cuidado com as coisas que a gente escuta, porque também você está alimentando o seu cérebro, cuidado com os grupos que você adentra, porque pode te trazer confusão mental. Então existe um monte de coisa aqui que tem a ver com a questão da boca, não só de quem fala, mas de quem você escuta também. O anjo que preside Guiena é chamado do mar, tá vendo? Do mar. E sob ele existe dezenas de milhares de anjos de destruição. Ele fica à sua porta, mas para aqueles que guardam cuidadosamente o sinal da Santa Aliança, guardando seus lábios, ele não tem poder de tocá-los. Veja, Davi, depois do caso de Urias, estava com grande medo. Ele tinha cometido um ato, não é? Ali que a gente vai entender agora, e Duma entrou na presença do bendito seja ele, disse: Hashem, Rei do Universo, está escrito na tua Torá. Veja, a argumentação dos seres de esquerda é fazer o seu papel, guardar a Torá. E ele diz assim: ó Hashem, Senhor do Universo, está escrito na Torá, e quem comete adultério com a mulher do outro, não é? Tanto o adúltero como a adúltera serão irrevogavelmente condenados à morte. Tá vendo? Então, a gente sabe que aqui está usando o termo adultério, é porque o adultério é uma coisa terrível perante a Torá. Agora, a gente tem que entender que também, além de estar falando disso, está falando de uma coisa mais profunda, e a gente vai entender. Também está escrito com a mulher do seu próximo. Isso é o Levítico 22:10, onde tem essa proibição.
Bem, Davi, ele abusou do sinal. O que ele abusou? Ele abusou do sinal da Santa Aliança, ele abusou da Torá, dos mundos espirituais. O que fazer com ele? Disse o santo bendito seja seu nome, Davi é puro, e a santa aliança permanece intacta. Pois na criação do mundo me foi revelado que Batsheva foi designada para ele, ou seja, Batsheva era a alma gêmea de Davi, ela não era a alma gêmea de Urias. E se foi revelado antes de você, não foi por outro lado revelado a ele? E além disso, o que foi feito legalmente, porque cada um que vai para a guerra dá antes um aviso de divórcio para a esposa, ou seja, ele foi separado. Mesmo assim, ele teria que esperar 3 meses, tá vendo? O que ele não fez, ele não esperou esses 3 meses. Essa é a argumentação. Esta regra só se aplica quando existe risco, tá vendo? Só se ela estiver grávida. Então diz aqui, dentro deste caso, no entanto, eu sei que Urias nunca chegou perto dela. Ou seja, ela não estava grávida de Urias, ele nunca chegou perto dela porque ele era eunuco, ele não tinha como ter uma relação com ela. Em testemunho do que o meu nome está selado no dele. Veja, então o nome é chamado de Uri. Tá vendo? Uri e depois Iá, Iud Re. E às vezes Uri e Ahur. Às vezes também é chamado de Uri e Ahur, ou seja, o próprio nome sagrado, para mostrar que ele nunca teve contato com ela. Preste atenção, aqui nós estamos falando da árvore seferótica de coisas divinas. Aí diz, ó Senhor do Universo, devo repetir meu pedido. Se fosse manifesto para você que Urias nunca entrou nela, foi manifesta a Davi? Não é? Então, se Urias nunca teve uma relação com ela, foi manifesta a Davi? Não é? Aí, então, ele teve que esperar 3 meses. Além disso, se Davi sabia que ele nunca chegou perto dela, Urias nunca chegou perto dela, então por que ele mandou uma ordem para ele voltar para casa e visitar sua esposa? Como está escrito, desça para a sua casa e lave seus pés. Vamos ver aqui, Samuel, 2 Samuel, não é? Conforme está escrito aqui, no 11:8, é o que está escrito aqui. Vamos ver. Então disse Davi a Urias, tá vendo? Ele disse, vai Omer Davi, lado direito, vai Omer Davi, Davi é aquela porta de entrada e saída, lê Urias. Então ele falou aqui, Urias, tá vendo? E aqui o Urias, no caso, tem o tetragrama sagrado. A primeira parte, que é Rorimá, não é? Rorimá e Keter e Rorimá, perdão, que são 2 níveis da alma, e o Re é o próprio Biná. Aqui eu tenho a palavra Or, tá vendo? Quando a gente vai lá no começo da palavra, a gente tem a palavra Or, e antes aqui eu tenho Lamed. Veja, eu tenho a palavra Or aqui, o que significa? Vamos lá no início da Torá, que a gente está lendo Bereshit, e a gente está falando disso, não é? A gente está falando desse sistema chamado Torá. O que ela está explicando para a gente? Qual é a profundidade que a Torá está explicando para a gente? O que ela está querendo dizer realmente? E isso agora no nível mais profundo, no nível mais dentro de uma argumentação dentro da Torá, saindo daquele escopo, às vezes um pouco fora do seu contexto original. Porque a Torá, ela fala da alma, não é? Então, isso significa que quando eu estou lendo a Torá, eu estou lendo um manual para a alma, não é? E está falando, não é, dessa alma. Então aqui eu tenho a palavra Or, tá vendo? A palavra Or, como está escrito lá, Então, a palavra lá é o que? Urias, tá vendo? O que vai acontecer, não é? Aqui nessa questão é que ele está falando dessa parte, pulou o Vav e está falando dessa segunda parte, ou até do final. Aqui eu tenho 2 vezes a palavra Or, não é?
Eu tenho uma gematria aqui, ó, eu tenho uma gematria nessas palavras, mas aqui na palavra or eu tenho 207. E 207, a gente sabe que vai dar 27, 27 letras hebraicas, e também vai dar o contrário, 72, que são os 72 nomes divinos, que foi discutido acima no caso exatamente lá de Abacuque. Vamos olhar aqui então para a gente não atropelar o Zohar e seguir a leitura. Veja só, isso está descrito exatamente, não é? Aqui nessa explicação do que a gente está falando de Urias, tá vendo? Aqui está a mesma construção, só que aqui eu tenho Davi e aí eu tenho a letra Lamed. A letra Lamed, ela é qual letra? É a letra do mês que nós estamos. Se a gente está no primeiro capítulo e está falando do primeiro mês, porque a gente sabe, né, isso já foi falado várias vezes aqui, que o próprio nome que está no primeiro capítulo da Torá, Bereshit, se você organiza essas letras aqui, ó, tirando o Beit, você tem a palavra Tisherei. Veja bem, ó, Tisherei, né? Tisherei, aqui com Yud no final, veja. Então você tem aqui a palavra Tisherei. Logo depois eu pulo e aí eu tenho que Deus geraria uma luz. Qual é essa luz? Essa luz é a luz do perdão que ele guardou para os sábios, que está aqui, que Deus viu que a luz era boa. E essa luz não é uma luz que é como a luz que nós acendemos nesse mundo, mas é uma luz de criação do próprio Eterno. Apesar de que aqui não está sendo falado o tetragrama, Vaiomê Elohim, né? A gente tem partes superiores do tetragrama, que é Yud Re, mais uma vez o Rei Yud, e a gente tem o Vav por aqui, ó, tá vendo? E mais uma vez aqui as três letras do tetragrama organizada, que são chamadas de Matrilekshon. Essas Matrilekshon, elas fazem parte de muito importante da leitura da Torá. E a gente vai entender o porquê disso. Vamos continuar a nossa leitura e avançar aqui então. Ele diz aqui, ele certamente vai à sua casa e lava os seus pés, né? A palavra pés está aqui muito de novo dentro do texto. E o que significa ele descer e lavar os seus pés? Significa, não é, que na verdade ele estava vindo para aquela parte que fala que a terra não é, a parte onde está os pés de Hashem. Porque quando a gente pega o nome sagrado, Yud está sobre Keter e Rohimá. O Re, que representa ali a parte do braço, está sobre Biná. O tronco, a letra Vav, ela representa as 6 sefirotes que nós chamamos de Zerampim. Enquanto Malhut representa o Re dos pés. Por isso que a Torá fala que a terra, Malhut, é os cabelos dos pés de Hashem. Preste atenção. Então, dentro dessa consideração que nós estamos fazendo e dentro desse entendimento da Torá, diz ele aqui, ele certamente não sabia do fato, né? Esperou mais 3 meses, porque eram as festas, ou seja, 4 meses, como foi ensinado. Aí diz aqui, ó, no 25º dia de Nissan, Davi chamou o povo, o que ele chamou o povo? As armas, ele chamou o povo para, né, armas que eram para guardar a Torá. E o povo se reuniu sob Joabe no 7º dia de Sivan. Preste atenção. Quando foi no 25º dia de Nissan, a gente tinha saído exatamente no dia 15 de Nissan, o povo de Israel saiu do Egito. Durante aquele processo de 7 dias, se ele caçava no dia 15, 7 dias de guarda de Nissan, isso significa que chegou no dia 22 de Nissan. Passados os 22 dias de Nissan, não é? Quando chegou no 7º dia de Sivan, aí passaram quanto tempo? Ó, passaram mais até o dia 30, não é? Se eu não estiver aqui errando, porque eu estou sem nada aqui para me orientar sobre o calendário, vamos botar dia 30. Então, se passaram 8 dias, mais 7 dias, vai dar 15. Tá entendendo? 15 é a primeira parte do tetragrama.
Então, quando eles foram e derrotaram os amonitas, tá vendo? Eles foram e derrotaram os amonitas. A gente tem que ver, aqui eu não deu tempo de eu ver a parte, qual é a parte geográfica que pertence aos amonitas, mas eu trago essa manhã para vocês, é uma responsabilidade para vocês saberem qual Sefirote a gente está falando aqui. Permaneceram ali, então eles permaneceram ali o mês de Sivan, tá vendo? O mês de Tamuz. Olha, não era 3 meses, era 4 meses. O mês de Ave e o mês de Elu. Tá vendo aqui? Então, veja, na verdade ele tinha que esperar 3 meses para ver se ela estava grávida, para saber se você tem a espiritualidade da Torá já dentro de você ou não. Então, veja, a questão que acontece entre Davi Mele, Batsheva e Urias não tem nada a ver com uma questão desse mundo, mas tem a ver com questões espirituais, o que traz muita maior, né? Botar muita maior não dá, traz uma maior responsabilidade sobre a argumentação sobre o estudo da Torá. Quer dizer, se eu permaneço dentro do escopo literal, ainda que é um padrão divino, nós chamamos assim, quer dizer que eu não tenho um entendimento mais profundo do que está sendo falado aqui. E eu ancoro as minhas ideias em cima da questão do erro do rei Davi quanto outro ser humano, e aí a gente coloca que também não deixa de ser errado, lógico que não, porque está nos mandamentos, não desejarás a mulher do seu próximo, e se não desejarás a mulher do seu próximo, também não desejarás a parte masculina, o marido do seu próximo e etc. A questão é que a Torá, ela quando mal compreendida, ela também não chega nesses níveis. E quer dizer, se você não vai desejar a mulher, também está falando do desejo de receber para si mesmo. Não vai desejar o desejo do seu próximo de receber para si mesmo. Não é isso que você vai seguir. Você tem que seguir dentro de uma questão mais profunda de Torá, entender o sistema de doação, o sistema de perdão, porque somente assim a gente chega no padrão divino. Se a gente não chega nesse padrão divino, então a gente fica num sistema de Elohim, julgamento sobre julgamento, julgamento sobre julgamento, e aí mesmo quando há um julgamento, a gente há de ouvir, ele restringe os julgamentos celestes, mas o julgamento ele tem que ser de acordo com o que é. Se você tira uma vida, não vai ser matando 2 vidas que você está fazendo justiça. Então preste atenção nisso. Isso vão gerar questões para outras vidas. Ainda prestem atenção, que ainda pareça que isso é o certo a fazer, nos mundos espirituais, isso está gerando mais uma questão de uma nuvem negra no sistema celeste. E isso vai trazer para o mundo o quê? As nuvens negras da guerra. Então veja, às vezes ir por uma via parece certa, mas não é. Mas isso faz parte da história, vai acontecer. Isso vai acontecer. Por quê? Porque isso começou do lado negativo. Um lado negativo, ele queria apertar o botão. Porque depois que você aperta o botão, é difícil você voltar atrás. Muito bem. Então veja, no 24º dia de Elu, não é isso? 24º dia de Elu, ocorreu o acidente de Batsheva. Veja, Elu, faltando 6 dias, exatamente para que acontecesse essa questão aqui, não é? Faltavam 6 dias. No 6º dia de Bereshit, que o homem peca do primeiro mês. Ele é criado no mesmo dia ele peca, no 6 de Bereshit. Então quer dizer que daqui até lá tinha 6 dias. Então no 24º dia, não é? De Elu, então até lá faltavam 12 dias. Então nesse dia aconteceu o incidente de Batsheva. E no dia de Yom Kippur, o santo e bendito seja ele, perdoou aquele pecado. O que está falando aqui? Aqui está falando exatamente dessas festas, está vendo? O pecado estava dentro da própria alma do ser humano
e do próprio rei Davi, que tinha que consertar um nível dentro da alma dele. E ainda vai ter outro relato. De acordo com outro relato, no 7º dia de Adar, Davi chamou o povo às armas, tá vendo? E aí aqui a gente já vai estar em Adar. E o que aconteceu? O povo se reuniu no 14º dia de Eliá. Isso significa então que passaram-se mais meses, porque esse mês ele é o último mês do calendário hebraico, que é o mês de peixes, não é? E se ele é o último, logo depois dele se inicia tudo de novo. Então, exatamente onde a gente tem a festa de Purim, onde houve toda aquela guerra lá inicial. Veja, os estudos da Torá, eles são profundos e eles têm que ter uma lógica. Se você não começa com a lógica, não é? Você acaba, então, não percebendo e entendendo profundamente isso. Isso quer dizer, se ele terminou lá no mês de Adar, quer dizer que o que muda aqui é que o primeiro mês vai ser contado como uma letra Re, porque a gente tem alguns meses, não é? Que são chamados de anos novos. E esses anos novos que tem na Torá, eles são 4. Porque você tem um calendário civil, você tem um calendário espiritual, você tem um ano novo da árvore, etc. Então são 4. Preste atenção, mas aqui não. Davi chamou o povo à arma no 14º dia de Eliá. Tá vendo? Ou seja, no 7º dia de Adar. Em Adar a gente vai ter, não é? A festa de Esté, que é no dia 14 e no dia 15. Dia 14 e 15, o dia 14 é um dia nas cidades não muradas, que é feito 2 vezes, e dentro das cidades muradas. Toda essa conotação é uma conotação espiritual. E aí diz que o povo se reuniu no 14º dia de Eliá. No 14º dia de Eliá é quando a gente vai ter ali, dentro dessa data de Eliá, não é? O 2º mês, que é a letra Vav, e dentro desse 2º mês a gente também tem o o Pesach Sheni. Esse Pesach Sheni, ele vai ligar, não é? A próxima questão. Então, quer dizer, a gente fez a contagem do homem após a saída do Egito, e no dia 33 da contagem do homem, vai ser a morte de Shimon Bar Yochai, né? E foi nesse mês que o Estado de Israel também foi fundado, né? Iá também é chamado de Ziv, uma palavra de origem babilônica que significa luz ou iluminação. No hebraico, da letra Vav, é responsável por unir, né, substantivos dentro da Torá, pois é a conjunção aditiva, e do português sua forma é reta, é simples, indicando novamente o aspecto prático e simples desse signo. Então, a própria Torá a Cabala diz que a letra representa a coluna vertebral do homem e fonte de suporte e estabilidade, né? Então, vai ter outros argumentos, outras questões, mas é também nesse mês, não é? Que vai ter o Pesach Sheni, não é? E que vai ter também onde o próprio signo de Vav, da letra Vav, vai ligar ao Zayin, a letra de Gêmeos. E até mesmo a bênção que vai ser proferida por Jacó é dirigida aos dois em conjunto, em Gênesis 49, 5 e 6. Vamos dar uma olhada aqui. Por quê? Esses dois, a tribo de Levi e Simeão, que representa essa tribo, eles são irmãos gêmeos. É por isso que a união deles dois vai gerar a letra Re, e também 6 mais 7 vai dar 13. Então preste atenção, essa ligação ela tem que ser construída para um entendimento maior da Torá. Esse entendimento então vai ver que as metáforas da Torá elas não estão ligadas àquelas partes mais violentas que nós imaginamos. Inclusive, aqui no capítulo 49, já estamos quase no capítulo 50, observe que Bereshit tem 50 capítulos, né? E parece arremeter exatamente essa questão da lógica da contagem do homem.
Tá vendo? Ó, Simeão e Levi formam um par, né? Então, ó, Shimeon tá aqui, Shem, e tem o Shema, ó, forma o Shema, o Vav no final. Depois a gente tem o nome Levi aqui. Então veja, Shemaon, né? Shemaon, ó que coisa bonita. E aí temos Levi. Ahim, que eles são irmãos, a palavra Ri, Cri, tá vendo? Cri, um par, e Raí, que ficou pesado aqui, tem a palavra Ramais, tá vendo? Né? Ó, olha que coisa, gente. Eu nem, meu Deus. Então, Mekaraterren, né? São ferramentas de legalidade. Eu vou guardar isso aqui, ó, para nome Ramais, para quem queria saber onde está o nome Ramais, está aqui. Veja que esse ano, após todo esse período festivo, depois que Simeão, porque vai ser Levi e Simeão que vão entrar nas terras para matar 24 mil homens, nas terras, se não me falha a memória, de Sherem, e eles vão, por causa de Diná, para vingar Diná, eles vão matar 24 mil homens. E aí você tem aqui a palavra Ramais, 108, né? 60 com 8, a palavra Ramais, e que eles usaram ferramenta de legalidade. Então veja, aqui quando eles botam essa bênção, e aqui no final, não é? A gente tem aqui, ó, que minha pessoa não seja incluída em seu conselho, que o meu ser não seja contado na sua assembleia, pois quando irado eles matam um homem, e quando satisfeito eles mutilam um boi. Olha, o mês de Liá e o mês da entrega da Torá vão levar, o primeiro mês, que é o Pesach Sheni, vão levar para o segundo estágio, que é o recebimento da Torá. O que aconteceu no primeiro entrega da Torá? Eles pegaram, né, e fizeram o quê? Eles fizeram idolatria. A Torá teve que ser quebrada, e ela foi de novo pega por Moshe exatamente em Yom Kippur. Então, o que está trazendo aqui para a gente é exatamente essa construção. Veja, no 15º dia de Elu, Batisheva, e no dia de Yom Kippur, a mensagem foi concedida a ele. Ele conseguiu consertar ou não conseguiu consertar? Ele também, o Senhor deixa o seu pecado passar, você não morrerá, tá vendo? Ou seja, ele foi perdoado. Isso está em Samuel 12:13. Ou seja, você não morrerá nas mãos de Duma. Quem é Duma? O Duma é o anjo do silêncio, onde a alma não tem mais como reencarnar. Aí diz aqui, ó Senhor do Universo, eu ainda tenho um argumento, e que ele mesmo pronunciou a sua. Ele condena dizendo, como vive o Senhor, viu? Ele foi querer julgar uma pessoa mal, como vive o Senhor, o homem que fez isso é digno de morte. Ou seja, o homem que fez o pecado de quebrar a Torá é um homem digno de morte. E aí ele recebe uma profecia de Natã. Com isso ele foi condenado, e minha acusação contra ele subsiste. A acusação de quem? Do Tribunal Celeste Negativo. Toda vez que tem uma acusação na sua mente, você fala assim, não foi eu. Dá uma de bobo, troca até seu nome, mas fala, não foi eu. Você não tem poder sobre ele desde que ele confessou e disse, pequei contra Shem. Então, confessar o pecado e pedir perdão antes de que venha a consequência, embora ele ainda não fosse culpado, porque ela era a alma gêmea dele. E por seu pecado, no caso de Uria, eu prescrevi para ele uma penalidade e ele já sofreu imediatamente. Aqui diz que se você sofre uma pancada espiritual ou na vida, quer dizer que Deus já te deu a sentença e você não pode ir para o Guerrinom por causa dessa sentença. A sentença já foi dada. Diz então que Duma voltou ao seu lugar cabisbaixo, tá vendo? Ele ficou triste porque ele não fez o seu papel. A respeito de Davi, disse, se o Senhor não tivesse me ajudado, se a Shem não tivesse ido ao lado dele, logo a minha alma teria morado em Dumar no silêncio. Isso é o Terrilim 94 no 17. Ou seja, o Adonai, só ele, a Shem, não teria sido meu advogado. Em breve a minha alma,
apenas para uma minúscula distância que entre em mim e o poder das trevas. Minha alma escapou das mãos dessas trevas, e por isso que o homem deve estar atento para não adormecer e não escorregar uma palavra imprudente, julgamento imprudente, como fez Davi. Porque não poderá argumentar perante Duma. O nível espiritual de Davi é muito grande, que foi um erro. Tá vendo? Isso é Eclesiastes 5:5. Como Davi, que foi vindicado pelo santo bendito nome, porque Deus deveria se zangar por causa de suas palavras, não é? Exatamente, e destruir as obras das suas mãos. Eclesiastes 5:5. Isso é a carne santa da aliança, né? A palavra abraçar tem gematria 502. 502 quer dizer que a carne santa é Biná, que é onde está o nome filho, misturado com o nome Yud Re Vav Re. Que o homem manchado como punição, é lançado no Guiena. Veja, se o homem está manchado, né, como punição ele vai para Guiena, ele é lançado lá. Que Deus queira que muitos consigam fazer isso pela mão do Duma, para depois ser restaurado. Ramis retornou ao fio da exposição, as palavras, o firmamento mostrou o seu trabalho. Isso é o Terrilim, ou seja, a Raquia mostrou o seu trabalho. Isso é o Terrilim 99:2. São uma referência aos companheiros que formavam a comitiva da noiva e são guardiões da sua aliança. Tá vendo? Cada um deles, ele mencionou, o que escreveu, o firmamento, Raquia, mencionado aqui, e aquele que encontra o sol e a lua, as estrelas e as constelações, o que constitui o livro dos registros, tá vendo? Exatamente aqui. E nomeou e listou cada um deles como residente do Palácio Celestial, cujos desejos devem ser realizados. Olá, boa noite, shalom a todos. Eu estou aqui próximo ao local do meu trabalho, né? Acabei de largar, estou largando mais cedo, são 6h43, né? Por causa desse feriado, né? Mas bom pra mim, né? Ir pra casa cedo. Mas eu resolvi parar aqui porque todo plantão que eu vou trabalhar, eu levo comigo uma coisa muito preciosa, né? Tudo que pode dourar eu levo comigo, né? Então assim, a gente não pode ficar desconectada, né? E não só pelo papel, pelo livro, pela capa, mas algo que tenha uma essência muito poderosa, né? E eu vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês, não só para as pessoas que estão no grupo, mas as pessoas que vão entrar agora, que estão entrando, que esse é um livro muito precioso, muito maravilhoso, fantástico. Eu faço parte dessa vida, dessa história da Cabala. Quem sabe o que eu estou falando vai entender, mas tudo que está aqui é verdadeiro, é maravilhoso. E essa semana eu falei para o meu mestre que eu estou muito feliz por estar na Cabala. Eu não tenho o conserto da minha alma 100% ainda, mas eu estou nessa caminhada. E é aqui que eu vou continuar, na Cabala, com Moré, André, Clem, Rosa. Obrigada, Moré. Obrigada. Eu agradeço ao Eterno por ter colocado os meus Morés na minha vida, o seu ensino maravilhoso. Muito obrigada. Estou indo agora para casa, esperando a minha madrugada para estudar a sua Torá, a nossa Torá, Baruch Hashem.